Shalom, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Desejo que o Altíssimo abençoe a vida de cada um de vocês. E hoje, nesse vídeo aqui, falarei acerca de como que a gente encontra respostas, como que a gente adquire os conhecimentos do reino. Eu entendo que muitas pessoas ficam se perguntando como que eu posso compreender as coisas do Pai, os mistérios que o nosso Eterno ele quer trazer para nós. E existem algumas coisas que a gente pode fazer. Mas hoje eu vou falar aqui de uma específica que é essencial para que a gente compreenda os conhecimentos do Pai, para que a gente compreenda a realidade à nossa volta, para que a gente busque respostas que durante tanto tempo a gente tenta encontrar ao longo de nossas vidas. E para mim, um dos principais exercícios para a gente encontrar essas respostas, para a gente se deparar com esses conhecimentos e verdadeiramente experimentar da libertação, é a arte de fazer perguntas, é a arte de você questionar. Na cultura grega, na filosofia grega, isso é chamado de o exercício da maiêutica, que é quanto mais perguntas você vai fazendo, mais respostas você vai encontrando. E é isso que todos nós devemos fazer. Ora, é muito simples. A pessoa que ela não faz perguntas e simplesmente aceita tudo aquilo que é imposto sobre ela, ela vai viver a sua vida como se tudo aquilo que foi imposto sobre ela é a verdade. E ela segue levando a sua vida ali com essas crenças arraigadas, com essas crenças que foram impostas sobre ela desde a infância, ela se conforma com isso e acaba que nunca muda. E acaba que trilha o caminho exatamente do qual ela foi programada. E não o caminho que ela deveria trilhar se ela buscasse mais seguir a sua intuição ou se buscasse fazer as perguntas necessárias para encontrar as respostas necessárias. Então é muito importante que todos nós façamos muitas perguntas, que a gente questione tudo que as pessoas colocam sobre a gente, tudo que a gente aprendeu. Todos nós devemos fazer perguntas. Olha, por que é isso? Por que é aquilo? E envolvendo perguntas principalmente que envolvem a nossa existência, que envolvem o nosso propósito aqui nessa realidade. Por que eu estou aqui? Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que o mundo é mau? Por que há tantas dificuldades? Por que eu passo por tantos problemas? São perguntas recorrentes ao longo de nossas vidas e necessárias para que a gente encontre respostas. E eu creio que todos vocês fizeram pelo menos uma, duas vezes em suas vidas essas perguntas. O grande problema é que a grande maioria das pessoas elas acabam se conformando e não vão buscando mais por essas respostas, enquanto que outras não, outras já são bem diferentes. Elas se questionam acerca dessas coisas, das coisas básicas que envolvem a nossa existência, mas não se conformam enquanto não achar uma resposta que ela considera necessária para chegar na conclusão, para chegar na verdade. E a real é que quando se trata da verdade, ela realmente nos liberta. E é exatamente isso que eu vejo que certos conhecimentos nos libertam, como compreender, por exemplo, de onde nós viemos ou para onde nós vamos, de entender que essa realidade aqui é apenas temporária e que não é a verdadeira realidade, se é que você me entende, pois a verdadeira realidade é o reino celestial, reino inclusive que um dia todos nós estávamos. Então, quando a gente entende isso, a gente vai se desapegando desse mundo, a gente vai se desapegando do rumo, do sistema desse mundo, daquilo que é colocado para a gente, do parâmetro, do padrão de sucesso que as pessoas devem se basear. Quanto mais a gente vai imerso nessa jornada individual de buscar pelas respostas que envolvem a nossa existência, mais a gente encontra e mais a gente se aproxima da verdade. E a verdade plena é revelada através do nosso Messias, o exemplo perfeito do qual todos nós devemos nos modelar. E, inclusive, outra coisa que envolve você questionar, você fazer perguntas, é você entender que a verdade ela não é relativa, ela não é subjetiva, ela não é uma questão de opinião, ela é absoluta, ela é imutável e ela é eterna. E a personificação clara da verdade é através do nosso Messias, pois ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então ele é quem traz a verdade plena, e quando a gente o segue, a gente encontra essa verdade plena, que está refletida diretamente nele. E qual que é o contrário da verdade? Não é a mentira? E quem que é o pai da mentira? Não é Satanás? Então tudo aquilo que vem de Satanás e de seu sistema é para nos desviar dessa verdade plena que é o Messias. E tudo que envolve o evangelho que o nosso Messias veio trazer é aquilo que vai nos aproximar do exemplo, do caráter e da conduta dele e, consequentemente,
consequentemente de compreender a realidade como ela é. E é esse o processo e é essa jornada que todos nós devemos enfrentar quando vamos fazendo os questionamentos necessários para a gente encontrar as respostas necessárias que todos nós precisamos encontrar. Com isso, mais coisas vão sendo reveladas, como o fato de que nós estamos inseridos numa Matrix. Como eu disse, essa realidade não é a verdadeira realidade. Não é que o que a gente não vive não seja real. É real, mas é uma simulação, é uma Matrix, não é o nosso verdadeiro eu, não é o nosso verdadeiro ser. Esse sistema que envolve matéria, que envolve tempo, que envolve espaço, é um sistema criado para que a gente realizasse um teste, pois a nossa verdadeira essência, o nosso verdadeiro eu é espiritual. Nós não somos carnais, nós somos em essência espirituais, mas estamos momentaneamente passando por uma experiência de carne e sangue. E com isso a gente começa a entender também que o rumo desse sistema mundial, que o governo desse sistema mundial não é de acordo com a vontade, com os princípios do Pai, mas exatamente o oposto, ou seja, isso só prova, primeiro, que nós estamos em teste e que aqui não é o nosso lugar. É por isso que nas Escrituras tem menções que falam que nós somos peregrinos e forasteiros sobre essa terra, ou seja, você ser peregrino, forasteiro ou estrangeiro de um lugar significa que você não é originário desse lugar, que a sua origem vem de outro lugar, que você atualmente está em uma pátria, em um lugar, em um país que não é o seu local de origem. Então a gente começa a compreender essas coisas. A gente começa a compreender que nós fizemos algo para parar nessa condição. Ora, se passamos por dificuldades, se passamos por sofrimento, se passamos por dores, se passamos por tribulações, se nós vemos o mal à nossa volta, se a gente vê que o pecado reina, é porque nós estamos num tipo de punição por algo que fizemos em outra realidade. E é exatamente isso que aconteceu, principalmente quando a gente tem essa chave da pré-existência, do período atemporal, do estado pré-mortal. Um tema que, inclusive, eu gosto muito de falar por aqui. Mas mais importante ainda do que entender a nossa origem é entender o que a gente deve fazer para vencer isso aqui, para sair vitorioso. E a resposta e a solução está justamente em copiar aquele que veio nos salvar. Pois o nosso Messias, ele veio para nos salvar. Ele pagou o preço de redenção, de resgate por todos nós. E quando a gente aceita e segue o exemplo dele, permanece nele fiel e leal até o fim, a gente consegue vencer esse teste, como as Escrituras falam. Aquele que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. Ou seja, se nós precisamos vencer, isso significa que nós estamos em uma prova, que nós estamos em um tipo de competição, mas não competição contra o nosso próximo, mas competição contra nós mesmos, para a gente superar o nosso ego, para a gente superar o pecado que está arraigado em nós e fazer a vontade do Pai, e se desprender dos prazeres da carne, e se desprender de tudo aquilo, de todas as tendências que nós temos que podem nos levar à perdição, para aí sim se amoldar à vontade do Pai, a vontade do Pai manifesta no Filho, para o Filho verdadeiramente nos libertar, e Ele nos libertando, nós caminhamos reto e diretamente para a pátria celestial. Então é esse o processo que todos nós devemos passar ao longo dessa vida. Buscarmos constantemente o crescimento, a evolução espiritual, esse desenvolvimento necessário para o nosso verdadeiro eu, para que a gente possa voltar para casa. Então, quanto mais a gente vai fazendo essas perguntas, quanto mais a gente olha sem crenças arraigadas para a realidade à nossa volta, mais a gente vai se aproximando desse entendimento e entendendo que esse mundo aqui não é a verdadeira realidade, que esse mundo aqui não é a nossa casa e que nós estamos aqui de passagem, que nós estamos aqui temporariamente, que um dia tudo isso vai acabar e que tudo aquilo que nos ensinaram ao longo de nossas vidas tem como intuito nos desviar desse propósito divino que o Pai estabeleceu para todos nós. E tem muito mais coisas que eu poderia falar aqui, mas a mensagem breve do vídeo foi isso. Nunca deixe de fazer perguntas. Sempre questione, sempre ponha à prova tudo aquilo que você aprendeu, pois grande parte das coisas que você aprendeu tem como intuito te manter hipnotizado, tem como intuito te manter alienado, para que você seja igual mais um da grande massa, que siga ali o caminho tradicional, que siga ali aquilo que te foi imposto e não questione e compreenda quem verdadeiramente você é e o que realmente você veio fazer aqui, o que você deve fazer para que você seja liberto dessa prisão que atualmente você está inserido. Existe a perfeição.
A bondade vale a pena você fazer o bem, vale a pena você amar, vale a pena você ser luz. Tudo isso, quando você entende com clareza que existe uma recompensa, que existe um propósito, que existe um plano para todos aqueles que copiam o exemplo perfeito do Messias, você vai trilhando esse caminho, você vai compreendendo que você é especial. Ainda mais quando você entende que a existência do Pai é real, que existe um Criador que nos ama incondicionalmente e Ele é o nosso Pai e Ele nos dá a chance de a gente se voltar a Ele mesmo que a gente tenha errado, mesmo que a gente tenha merecido a condenação eterna. Mesmo assim, Ele nos deu uma última oportunidade. Ele nos deu a chance da gente se voltar. E é por isso que todos nós devemos buscar nos moldar ao exemplo dele, nos moldar aquilo que ele deixou para nos auxiliar, porque o Criador deixou as Escrituras, todos os livros complementares como um verdadeiro manual de vida que vai nos direcionar e vai nos levar para esse caminho reto. Então nunca deixe de ir questionando, nunca deixe de sempre confrontar aquilo que você aprendeu, nunca deixe de sempre fazer perguntas de por que você repete os mesmos erros, de por que você tem os mesmos comportamentos e esses mesmos comportamentos te fazem ficar num tipo de ciclo que nunca se acaba, num tipo de prisão que nunca se acaba. Comece a se perguntar, pois quanto mais você vai se perguntando, mais você vai encontrando as respostas e as soluções para os problemas da sua vida. Eu sei que não é fácil, nós devemos passar constantemente por esse teste, nós devemos constantemente, inclusive, questionar dos nossos pensamentos que vêm à nossa mente, que também não são por acaso. Podem ser tentações que surgem de espíritos malignos, podem ser crenças arraigadas dentro de nós que adquirimos desde a infância, ou pode ser uma tendência do nosso verdadeiro eu que comportou de tal forma em outra realidade e nessa realidade temporária acaba manifestando esse mesmo erro que anteriormente cometeu. Mas são questões bem complexas que eu fico feliz que eu vejo muitas pessoas compreendendo e muitas pessoas, acima de tudo, buscando a solução. Que cada vez mais a gente busque essas soluções, que cada vez mais a gente busque pelo crescimento e fortalecimento espiritual, entendendo qual é a solução, entendendo tudo aquilo que verdadeiramente devemos fazer, para que sejamos libertos e em breve a gente retorne para a casa do Pai. Então é isso, shalom a todos e desejo que o nosso Altíssimo venha abençoar a sua vida.